Bem-vindos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre a resolução de exercício da dinâmica, tá? A aplicação das leis de Newton. Está lá no capítulo 11, na página 220 do seu livro. Novamente as regrinhas, já falamos nas outras aulas. Então leia detalhadamente, procure seguir essas regras para que você tenha uma facilidade na resolução dos exercícios. Ela vai te ajudar bastante, tá? Então, o primeiro exercício proposto diz o seguinte: um corpo de massa igual a 5 kg desliza sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa sob a ação de uma força de 5 N. Qual a aceleração que atua sobre esse corpo? Essa é a primeira pergunta. Então, inicialmente a gente faz um desenho, coloca aí o corpo de 5 kg e uma força horizontal de 5 N atuando sobre ele. Muito bem. Uma vez que você leu o exercício, fez um desenho que o representa, agora é colocar as forças da natureza, tá ok? Que são a força peso, agindo em direção certa da Terra, está sobre uma superfície, vai promover uma força normal de reação do plano de apoio. Essas são as forças que aparecem. E agora nós vamos para a resolução do problema aplicando a segunda lei de Newton. Veja bem. Na horizontal, nós teremos a provável direção do movimento. Na vertical, ele não sobe, ele não desce. Isso porque a normal e o peso se equilibram, se anulam. Então, se na provável direção do movimento a única força que aparece é a força de 5 N, então ela é a força resultante. Então, a força resultante é a força F de 5 N e, portanto, igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco passa dividindo, como ela vale 5 kg, você vai ter 5 sobre 5, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do item A. Qual a força normal aplicada pela superfície de apoio? Então, veja, a normal ela vai ser igual ao peso, a força peso. Por isso que o bloco não sobe, o bloco não desce. Então, se eu fizer a aplicação da força resultante na vertical, eu vou ter que a força resultante, que é a normal menos o peso, é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a zero. Isso implica que a normal é igual ao peso. O peso é a massa vezes a gravidade, 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que vai dar 50 newtons. Tá? Então, se o bloco não entra na superfície, se ele não alça voo, se ele não perde o contato, você tem que a normal é igual ao peso. Exercício proposto número 2. Um bloco de massa igual a 3 kg está sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, ligado por um fio inextensível e de massa desprezível a outro bloco de 2 kg. Então, aqui um bloco de 2, outro bloco de 3 kg, como mostra a figura, ligado por um fio inextensível. A. Qual a aceleração dos blocos? Se não há atrito, qual será a aceleração dos blocos? Esse fio ele é ideal, então ele não tem massa, assim como a polia é desprezível. Tá? E para começar a resolver, quando você tem mais de um bloco, a primeira coisa a se fazer é dar nomes a esses blocos, numeração, ordem. Então eu chamei esse aqui de bloco A, esse de bloco B, tá ok? E agora, como eu tenho dois blocos, cada um desses blocos vai possuir uma equação de movimento. O bloco A é o bloco de 3 kg e o bloco B o de 2 kg. Vamos colocar aqui as forças da natureza. A primeira força que aparece é a força peso, que vai atuar tanto no bloco B quanto no bloco A. No caso do bloco A, a força peso está sobre uma superfície, empurra a superfície que reage, gerando a força normal de reação do plano de apoio. No caso do bloco B, ele está pendurado a um fio, então ele vai tracionar um fio que sempre forma um par de ação e reação, onde uma das trações está no bloco B, a outra tração vai estar no bloco A. Então aqui eu tenho todas as forças da natureza atuando sobre os blocos. E aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. Se eu tiver 3 blocos, eu vou ter 3 equações de movimento. Se eu tiver 10.000 blocos, eu vou ter 10.000 equações. Cada uma delas
corresponde à segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, no bloco A, eu tenho 3 forças, mas somente a tração está na direção do movimento. A normal e o peso, elas se equilibram, se anulam. Então, a única que sobra é a tração, e, portanto, ela é a força resultante na direção do movimento, igual a massa do bloco A vezes a aceleração do bloco A. No caso do bloco B, você tem o peso de B para baixo, positivo, menos a tração para cima, que vai entrar negativa porque ela se opõe ao movimento. Ó, esse vai para a direita, esse vai para baixo. Se está indo para baixo, isso é positivo, isso é negativo. E vai ser igual, estou falando da vida do bloco B, massa de B vezes aceleração. Estou aplicando essa fórmula geral, onde a força resultante é o PB menos T, essa menos essa. E massa vezes aceleração, massa do bloco B vezes a aceleração dele. É claro que se os dois blocos estão amarrados, eles têm a mesma aceleração. Então eu posso trocar isso aqui por apenas A. E sempre resolvemos o sistema por soma. E ao somar, a tração sempre vai desaparecer, sobrando apenas o peso do bloco B e a soma dos pesos, massa de A vezes A mais massa de B vezes A. Aqui eu posso colocar A em evidência, então passo para lá dividindo, tá? Então passo isso aqui para lá dividindo, a aceleração vai ser o peso do bloco B dividido pela soma das massas. Ou seja, como o peso de B é a massa de B vezes G, se eu substituir os valores, a massa de B vale 2, a massa de A vale 3, está aqui, ó. Opa, fui para o bloco errado. 5, 6. Aqui. A massa de A é 3, a massa de B é 2. Então, massa de B de A é 3, massa de B é 2. 2 vezes 10, 20, dividido por 3 mais 2, 5. 20 dividido por 5 vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. B. Qual é a força de tensão ou tração no fio? Para calcular essa força de tração no fio, eu volto aqui, pego qualquer uma das duas equações, vou pegar a de cima que é muito mais fácil. Tração é igual a massa de A vezes A, e substituo a massa de A, que é de 3 kg, e a aceleração que nós calculamos, que é de 4 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma para A, a mesma para B. 3 vezes 4, 12 newtons, vai ser a resposta para a tração. Ok? Resolvido mais esse problema. Terceiro exercício proposto. Desprezando-se as forças de atrito e considerando o fio ideal, ou seja, um fio com massa desprezível e inextensível, encontre a aceleração dos blocos e a tração no fio que une os dois blocos A e B abaixo. Muito bem, primeiro passo, já que o desenho está feito, é colocar as forças da natureza. Peso do bloco B, peso do bloco A, ambos vão implicar em forças normais de reação do plano de apoio. O bloco A vai ter uma normal, o bloco B vai ter a normal dele também. E como estão ligados por um fio e puxados por uma força F, esse fio sofrerá uma tração T, que atua nos dois blocos, puxando-os. Aplicando então a segunda lei de Newton na direção do provável movimento, que é aqui na horizontal para a direita, eu vou ter para o bloco A. O bloco A você tem apenas a tração, porque a normal cancela com o peso, sobra apenas a tração na horizontal. Então ela é a força resultante igual a massa de A vezes A. No bloco B, cancelando a normal com o peso, eu vou ter a força F menos a tração T, porque F é para a direita na direção do movimento, como sendo a força resultante. Então F menos aquilo que atrapalha, que é a tração, vai ser a minha força resultante. Eu tenho 1, 2, 3, 4 forças. 2 se anulam, sobram 2. Muito bem, sempre vamos resolver por soma, a tração sempre vai cancelar, sobra apenas a força F como força motriz aí para o movimento. E aí eu tenho a soma dos pesos. Massa de A vezes A mais massa de B vezes A. Coloca a massa em evidência, passa para lá dividindo. A aceleração vai ser a força F dividido pela soma das massas. 5 dividido por 5. Tá? 5 dividido por 5, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. No item B, ele pergunta,
encontre a tração no fio que une os dois blocos A e B. Para calcular a tração aqui, eu tenho que voltar aqui e escolher qualquer uma das duas equações. É claro que aqui é mais fácil, então eu vou pegar tração igual a massa de A vezes A. Então, tração igual a massa de A vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. A massa de A, que é 2, e 2 vezes 1, 2 newtons, é o valor da tração. Vocês podem, então, aproveitar esses exercícios ouvidos, mais os que você tem lá no livro, para fazer todos os problemas que você tem aí da página 246 até 255 do livro texto. Um bom estudo para vocês. Obrigado.